Nós adultos iremos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Marcos, vamos continuar nossas exposições do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 38. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor a tua bênção, mais uma vez nós suplicamos ao Senhor a iluminação para compreendermos a tua palavra. Rogamos a ti que o Senhor fale conosco por meio dela. Usa a minha vida apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Intolerância. Essa é a palavra do momento, é a palavra que mais tem sido dita contra os cristãos, principalmente no Brasil, nos dias de hoje. E por que não dizer também em outros países pelo mundo afora. Mas pensando aqui no nosso reduto, Brasil, claro que é uma acusação sem fundamento, não tem fundamentação, uma intolerância por parte dos cristãos. São 50 milhões, irmãos, de evangélicos no Brasil. Pensar bem, usar lógica aí. A pessoa, se nós fôssemos intolerantes, já dava uma boa guerra, não dava? 50 milhões? Então a mídia, diga-se passagem, mentoreada pela ideologia de esquerda, é banal ao dizer tal afirmação, dizer que os cristãos são intolerantes. Na verdade, a defesa é por causa de uma agenda de minorias, e como nós somos maioria, não só protestantes, mas maioria de cristãos no Brasil, há uma luta muito grande hoje para tentarmos nos desmerecermos, por que não dizermos contrariar, né? E tem sido colocado em voga justamente por alguns incidentes que, um incidente na verdade, né, que foi da menina de 11 anos, que foi alvejada com a pedra essa semana, 2 semanas atrás, 1 semana atrás, e um fato isolado e que detalhe, até o presente momento não se comprovou que foi um evangélico. Então a mídia pega um evento desse, né, propaga, e como um veículo é gigante, ele consegue disseminar essa noção. Mas mais ignorante do que a mídia é quem reproduz sem ir atrás das provas. Tá? E eu fiz menção na semana passada, na atrasada, num dos meus sermões, que para mim é inadmissível, eu continuo afirmando que para mim é inadmissível se tal prática é feita por um evangelho, por um crente. Tá? Se for provado que foi um crente, como outro qualquer, ele deve ser penalizado. Isso é crime. Nosso país é laico. Ninguém tem direito de ofender o outro por causa da religião. Tá? Mas eu quero aqui
também contrariar uma outra proposta que foi principalmente disseminada por um jornalista famoso de uma emissora, de que pastores, ao pregarem, eles incitam seus membros ao ódio. Eu discordo dele. Não pode ser assim. Até que se fosse, nós teríamos um exército bom, 50 milhões. Vai comigo? Mas é um falacioso, um argumento falacioso, tendencioso, descompromissado com a verdade, que eu não vou ficar aqui debatendo com ele sobre esse assunto ou não. Mas uma coisa que nós pastores temos que nos posicionar, e que vocês membros devem sempre se lembrar, é que nós estamos aqui para lhes conduzir a uma vida de paz e comunhão com Deus e paz com os homens. Quando você tem paz com Deus, você reflete isso aos homens. E você busca isso pelos homens. O pastor tem que fazer isso. Mas tudo isso eu estou falando porque, no mínimo, deve despertar em nós o interesse em estudar o assunto, a palavra tolerância. E esse texto aqui veio bem a calhar. Eu já estou expondo, agora passando para contextualização. Eu já estou expondo Marcos, para quem está chegando agora, tem mais de um ano e vai fazer 1 ano e 7 meses essa semana, né? Que vem. Tem 1 ano e 7 meses que eu estou expondo o Evangelho de Marcos dentro da Igreja Apresentando Progresso. De domingo a domingo. Nós chegamos aqui hoje, então, no capítulo 9, versículo 38. Meus queridos, o capítulo 9 ele está preso ao capítulo 8. Para quem não chegou depois, para se situar, o Evangelho de Marcos ele é dividido em 2 etapas, ou em 2 pontos. O primeiro momento dele vem do capítulo 1 ao capítulo 8, até o versículo de número 31. E até ali Jesus está mostrando o seu lado messiânico, mostrando o seu lado como Deus, que tem a autoridade para fazer o que faz e ser quem é. Então até o capítulo 8 nós temos essa primeira etapa, esse grande tema, vamos pensar dessa maneira. E do capítulo 8, verso 31 em diante, nós vamos ter um Jesus agora, que traz os seus discípulos para bem mais perto e começa a orientá-los e a mostrar a eles o que é o reino de Deus de fato e como é que ele quer que os seus discípulos procedam neste mundo. Ele tem esse interesse. Então, desde o capítulo 8, se você voltar à sua página de Bíblia aí, versículo 27, ele embasa essa postura dele, então, mostrando, questionando para eles quem diz os homens que ele é aí. O Pedro vai dizer que ele é o Cristo. Bom, se ele é o Cristo tem uma missão. Versículo 31, qual é? Ele veio para quê? Para sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos e ser morto, mas ao final ressuscitar. O Cristo vem com essa missão e ele passa a ensinar isso aos seus discípulos. Mas seus discípulos têm uma dificuldade muito grande de compreender esse negócio. Espera aí, o meu Messias, o meu Senhor veio para esse mundo para ser rei. Como é que ele vai morrer? E aí, você volta a sua Bíblia lá para a página do capítulo 9, você vai ver então que os discípulos não tinham entendido esse negócio da morte de Jesus e eles continuam ainda sem entender. Então Jesus repete, versículo 30 a 32, ele repete novamente. Mas novamente os discípulos continuam a ficar sem entender. Estão querendo pompa, eles estão pensando no reino político, eles estão pensando nessas questões. E aí, Jesus então começa a repreendê-los e a reorientá-los novamente e a dizer a eles como é o reino de Deus. E nisso, ele então explica para eles, a partir de um questionamento, no versículo 33, porque eles iam conversando quem seria o maior, quem sentaria em tal lugar, nas posições de preeminência. E Jesus fala: ei, vocês estão com a mentalidade errada. Dentro do meu reino não tem melhor e pior. Vai ter isso. Todos são iguais. A palavra equidade se aplica muito bem a esse texto aqui. Todos são iguais. Não há discriminação, não há rico, pobre, negro, branco. No meu reino, todos são iguais. E aí a gente chega no texto então, onde João, depois da explicação de Jesus, esse primeiro ponto, fala: peraí, então,
olha, Senhor, tinha um indivíduo ali expelindo os demônios, e nós então mandamos ele parar, porque ele não andava com a gente. E aqui eu começo então a temática da minha pregação. Características dos discípulos de Jesus Cristo. Primeira delas, e hoje eu vou me dedicar apenas à tolerância com os homens. Eu já falei sobre humildade, que é uma das características. Agora eu vou falar sobre tolerância para com os homens. Preste atenção que no meu discurso eu vou contrariar o jornalista famoso, que diz que eu incito ódio. Pastores incitam ódios em cristãos. Certo? Então, uma característica do discípulo então é tolerância com os homens. E nós vamos examinar então versículo a versículo aí desse bloco, do versículo 38 ao 40, para a gente concluir essa tese então. Tolerância para com os homens. Versículo 38. Em vez de Pedro, normalmente era Pedro que era o porta-voz, né? Sempre era Pedrão que chegava na frente, representava os discípulos. Agora é João, né? João aqui que funciona como porta-voz dos 12. E ele então solicita a autoridade de Jesus, né? E ele diz: mestre, nós vimos aqui, ó, um homem que estava ali expelindo demônios. E é interessante essa expressão que revela preste atenção, irmãos, que às vezes nós somos muito simplistas ao analisar as coisas e sentimentos, e esquecemos de contextos. Olha o que João fala para Jesus, que eles mandaram um cara parar de expelir demônios. O que tinha acontecido no versículo 14 ao versículo 29? Eles, discípulos, não tinham dado conta de expelir um demônio. Aí tinha um cara fazendo, eles mandam o cara parar. Presta atenção nessas colocações agora para frente, então. Então eles chegam para diante de Jesus e falam: olha, esse cara não nos segue, e nós proibimos ele de fazer isso. Por que ele proíbe? Falta cargos, Jesus. O cara não é chamado pelo Senhor, não foi posto aqui, não foi nomeado no meio da multidão. Está faltando cargo ministerial para ele realizar a obra do Senhor. Por isso nós mandamos ele parar. Já viu isso? Você conhece isso por aí? Já viu isso por aí? Acontece muito, né? Esse é o argumento de João. Ele não faz parte do ministério, ele não está aqui com a gente. Só pode se estiver aqui com a gente, só se for do nosso jeito e rezar a nossa cartilha. É isso que eles estão dizendo a Jesus: olha, ele não pertence ao Senhor, ele não anda conosco. Nesse momento eles se unem a Jesus, né? Eles se unem aqui com razão. De fato eles eram discípulos de Jesus, de fato eles andavam com Jesus, não há nenhum problema nisso. Eles estavam, Jesus foi escolhido por Jesus, os 12 ali. E o próprio Jesus vai dizer que vai se unir a eles também no versículo 40 aí, né? Mas a crítica dos 12 aqui, contrariando algumas pregações por aí, não é sectária. Porque aí o pastorzão pega aqui agora e vai falar: olha, irmãos, o negócio aqui é o seguinte, nós temos que lidar com todos, nós temos que acrescentar todos, né? E aí a gente já vê um movimento que vem acontecendo na igreja evangélica, que por um lado é acusada de ser muito tradicional, muito fechada, muito fundamentalista, agora vai abrindo de tal maneira, e com base nesse texto aqui: mas o próprio Jesus não proibiu andar com ele. Só que essa questão aqui não é sectária, sectária de intransigente, né, de gueto, está relacionado a gueto. Não, o problema aqui é cristológico. Eles sentiam falta aqui desse discípulo, né, de Jesus não ter sido comissionado pelo próprio Messias ali naquele momento a fazer tal coisa. Os evangelhos mostram que naquela época havia uma confiança em Jesus, irmãos, muito grande, de gente que não andava com o próprio Jesus naquele tempo. Você encontra fé em pessoas fora desse reduto aqui de Jesus, né, dos discípulos de Jesus, que superavam os discípulos dele naquele momento. Posso citar inúmeros aqui para você. Né, da mulher Fenícia, gentia, Jesus disse que não havia fé em Israel do tamanho da dela. Lembra do comandante do exército romano também? Manda um criado
e buscar o enfermo. Jesus não precisa. Ele então, pela tua palavra, eu vou mandar ele então. A fé dele era maior do que a dos discípulos nesse momento. O problema aqui não é sectarismo, o problema aqui é cristológico. Eles não haviam entendido a dimensão do reino de Deus. É isso que eu estou dizendo para vocês. Cristologia é mostrar a ação desse Cristo, o poder do seu reino. Eles não entenderam a extensão. Como muitas vezes nós também não compreendemos. Nós achamos que poder só há dentro da minha igreja. E do jeito que eu faço. E que Cristo não pode atuar para fora disso. Que qualquer coisa que sair para fora, desse formato meu, não vem de Deus. Mas não entendi que o poder de Cristo ultrapassa os círculos que nós criamos, que eles criaram. Eles criaram os círculos. Eles não entendem que o poder de Cristo não nasce na igreja. Na igreja que dá autonomia, o poder para Cristo. A turma que está caminhando comigo aí, principalmente o pensamento reformado, lembre-se disso, que é uma tendência muito grande dos reformados pensarem dessa maneira. Cristo se resume à nossa teologia. Não se resume. Nossa teologia ela deve estar sempre submissa à palavra de Deus. Intolerância nunca deve fazer parte do nosso coração em relação aos outros. Essa é uma análise do versículo 38. Versículo 39. A mesma bênção que Jesus dá às crianças é a mesma palavra que Jesus usa aqui para eles, para dizer para eles: não lhe proibais. Podemos comparar este proibir com Lucas 11:52. Eu te convido a abrir lá, Lucas 11:52. Esse negócio do serviço é sempre um problema na igreja, né? A gente não entende o negócio. Lucas 11:52. Lucas 11:52 diz assim, ó: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Podemos comparar esse proibir, não lhe proibais, com esse versículo aqui. É a mesma expressão, a mesma ideia que Jesus está trabalhando. Em todos esses casos aqui, então, se você for citar, existem outros aqui, comparados no Novo Testamento, ele acontece como um suposto serviço a Deus. Observe que normalmente é o argumento: então nós estamos servindo a Deus, nós estamos fazendo para Deus, é que impede o indivíduo de entrar às vezes nas nossas igrejas e conhecer esse Cristo. Às vezes a nossa arrogância, a nossa petulância não nos deixa aproximarem-se. E nós justificamos: eu estou servindo a Deus. É a mesma ideia que Jesus está trabalhando. Cuidado com isso. Cuidado. Uma das coisas que mais me deixa indisposto ou contrariado é ouvir um não crente dizer: olha, eu vi um péssimo testemunho, que não foi muito ruim a parte do irmão, a forma com que eu fui tratado. Ou quando vão para os debates, né, acadêmicos, e às vezes não dá e se equiparem para aqueles argumentos, entram umas brigas fúteis. Quer dar um exemplo disso? Mesquinha, tola. Foi essa briga aí com relação à parada gay desse ano.
que os evangélicos da nossa bancada tiveram. Tentar lidar com a situação da mesma maneira. Você acha que um gay vai se interessar por Cristo dessa maneira, irmão? Você acha que ser agressivo, ignorá-lo, fechar a cara, desprezá-lo, ser arrogante com ele, petulante com ele, isso vai aproximar de Cristo? Isso é uma vertente aqui. E Jesus então continua explicando para eles, porque ninguém há, agora volta para dentro aqui, né? Eu fiz essa aplicação para fora, agora vou fazer uma aplicação para dentro. Porque ninguém há, olha o que Jesus fala, que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus está pensando em sua paixão iminente aqui. Se falar mal, em outras palavras semelhantes, o lembra dos seus próprios sofrimentos. Mas ele também pensa no sofrimento dos indivíduos, dos seus seguidores. Ele não liga isso a si mesmo. Aí ele entra no versículo 40 com a fala que é célebre, você encontra em outros lugares. Pois quem não é contra nós, é por nós. Não viu essa expressão? Quem não é contra nós, é por nós. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo assim, romper um pró e contra, frontal, e a opinião pública se voltar contra os discípulos, aqueles que de alguma forma fez ou foram tomados por Jesus, e por esse ser tem impedido de acompanhar a hostilidade dominante, que é o que acontece hoje nos nossos dias, tornar-se um verdadeiro sinal de Deus na sociedade. Você entendeu o que eu disse aqui? Ei, vocês são discípulos de Jesus Cristo, que estão agindo como estão agindo, questionando, confrontando, trabalhando, independente da forma que ele está usando a estrutura. Pensa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, tem como ele fazer isso e não crê em mim. É isso que os discípulos vão enxergar. Só espere demônio em nome de Jesus quem crê nele, meu amigo, quem foi salvo por ele. Certo? O que está acontecendo nas igrejas hoje? Nossa, vamos entrar nisso agora. Seria esticar, aí a gente vai com um aspecto aí teatral da coisa, e não é esse assunto aqui agora. Agora, existem outros redutos que podem sim estar acontecendo. Você acha que demônio existe? Você vai questionar os trabalhos dos missionários africanos, independente das suas denominações, que lidam com isso frente a frente o tempo todo. Você vai questionar o trabalho dos missionários, independente das missões que estão no Amazonas, no Pará, nos lugares mais remotos do nosso país, lidando com os nossos indígenas e que lidam com isso o tempo todo. Você vai questionar o trabalho dos nossos missionários, porque não está no formato nosso, e esses caras trabalhando dentro de lugares terríveis dentro dos nossos centros urbanos. É isso que Jesus está falando. Falar que esses caras não servem a Jesus, porque não faz parte da sua denominação e não segue a sua regra litúrgica. Nessa palavra, Jesus corrige o conceito que os discípulos tinham de forma do reinado de Deus neste mundo. Corrige isso. De forma alguma, porém, ele está aqui abrindo, né, alargando a porta estreita do discipulado também, tá? Aí agora eu tenho que falar para o outro lado também, que às vezes as pessoas não entendem. Então, pode tudo, pastor. Não. Eu trabalho aqui o aspecto da tolerância, do lidar um com o outro, dentro do reduto cristão. Lidar um com o outro. Agora, isso não quer dizer que nós podemos fazer qualquer coisa, seguir de qualquer jeito, fazer de qualquer forma, banalizar a igreja,
do Senhor Jesus Cristo. Não se abre essa porta quando Jesus questiona, e aí eu refuto os colegas pós-modernistas e pragmáticos nossos dias que querem vender a igreja do Senhor e o culto a Ele. Não é isso que está em negociação aqui. No versículo 41, para fechar aqui esse exame desses versículos aí, então no capítulo 9, que diz assim, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, né? Por que ele fala essa expressão, um copo de água? Né? Copo de água, irmãos, naquele período, era o mínimo que se esperava que você podia fazer pelo seu inimigo. Para perceber que tem gente que hoje não dá um copo de água para o inimigo de jeito nenhum. Inimigo de morte, não. Bota o Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário na frente para você ver o que vira. Se perdeu, mas na cultura aqui, o mínimo de respeito se tinha, até mesmo pelo inimigo. Então, por isso Jesus fala: olha, se os inimigos se respeitam e dão um copo de água como um sinal de hospitalidade e respeito para com o outro, ainda mais nós, né? Discípulos. Se inimigos fazem isso, e se então alguém que vai contra a sua mentalidade, forma, visão de reino, lhe der um copo de água, pode ter certeza que esse vai ter galardão no céu. Diante de Deus, Jesus está dizendo, não é sua forma que vai te dar para Ele, que vai te dar para Deus as coisas. Deus, e aí a galardão e a recompensa que vem de Deus, não é qualquer coisa, não é nessa barganha que a gente vê hoje as pessoas, né, mendigando diante de Deus, achando que Deus está abençoando em alguns contextos. Não é essa barganha bagunçada. Deus é abundante, transborda em graça, recompensa de forma, às vezes, imaginável para o indivíduo. Se o indivíduo faz algo bom para vocês podem ter certeza que o galardão dele está diante de Deus, assegurado. Deus vai manifestar das coisas mais inimagináveis que Ele pode fazer para a vida desse indivíduo. Então, o que a gente pode concluir desse primeiro bloco aqui, então, irmãos? Depois de tudo isso, eu quero fazer algumas correções de pensamento e refletir com vocês em outros aspectos. Primeiro, o espírito de intolerância, por causa dele, nós devemos algumas páginas negras da nossa história da igreja. Talvez uma para mim que mais assim, me deixa constrangido, né, quando eu estudo e lido com ela, é o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Você quer ver uma pergunta? Por que eles mataram? Eles mataram. É interessante, tem um historiador que relata a história da Segunda Guerra Mundial, dizer que pesquisando naquele período, ele deixou isso retratado em livros, diz que cristãos pararam um para o outro, depois que a guerra estava findando, a Europa toda destruída, toda minada, acabada economicamente, eles olharam um para o outro e falaram assim: peraí, você é cristão? Sou, também sou. Nós matamos a nós mesmos. Por quê? Por que nós matamos? Eu lembro do filme Piratas do Caribe, não é o baú do David Jones, é a Fonte da Juventude lá, aquele filme da Fonte da Juventude. É muito parecido com essa situação, né? E o autor está justamente confrontando esse pensamento, né? Ele mostra essa ignorância, às vezes, de se lutar sem saber por que se luta e para quem se luta, né? Aí o John Debby, né? Que é o capitão Sparrow, né? Ele está lá no meio lá, aquela bagunça, ele é sempre piadista, né? E aí tem um capitão da marinha inglesa, que é o Barbosa, lutando com o Barba Negra, que era um pirata, né? Eles iam começar a lutar e os soldados vindo, né? Um com o outro, eles iam começar a lutar, porque os dois iam começar a lutar. O John Debby falou: peraí.
O que vocês estão lutando? É eles que estão com o problema, é eles que resolvam. Soldados olhando um pro outro, primeiro não é eles que resolvam. Vamos matar um ao outro por causa da briga dos dois, porque um cortou a perna do outro. O que o autor está dizendo para isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você crente, assiste os filmes assim. Eu gosto de perceber detalhes. Esses caras europeus, eles não dão nó à toa, né? Está justamente fazendo essa crítica. Por que nós brigamos? Para que nós brigamos? A intolerância, irmãos, é um gesto impensável para o fim da história. A gente lida com isso de forma superficial. Por isso a gente desqualifica o outro, desmerece o outro, fala mal do outro, destrói a integridade do outro. Basta ver a campanha política que foi no nosso país esse ano. Estejamos alertas contra esse sentimento que habita na superfície dos nossos corações. Façamos um esforço para desenvolver uma atitude tolerante que Jesus nos recomendou e que sejamos agradecidos pelas boas obras que outros indivíduos fazem. Se tem um cristão de outra denominação fazendo um trabalho bom, por que eu vou ficar falando mal do trabalho dele? Agora, eu posso concordar com a forma de mundo dele, posso discordar da teologia dele, posso, tenho direito. Mas eu não preciso destruí-lo moralmente, pessoalmente, desqualificado. Não devo fazer isso. Sem tolerância. Posso sim questionar as estruturas culturais do meu tempo, devo fazer isso, a partir das escrituras. Mas eu devo respeito mínimo para os que estão fazendo. Segunda lição que eu queria chamar para reflexão e corrigir. Atente para as verdadeiras motivações que nos levam a agir como agimos. Vou repetir. Atente para as verdadeiras motivações que nos levam a agir como agimos. Os discípulos foram motivados pelo ciúme. E estavam cheios de orgulho. Esse bloco que todinho vai tratar desse orgulho desses irmãos. Desse ciúme que aqui aparenta aqui na boca de João. Não há isto que na verdade impede a cooperação e a comunhão entre os grupos cristãos de hoje também? Não vou na programação da Assembleia de Deus, não vou na programação da Batista, não vou na programação da Presbiteriana. Por quê? Porque eu vou dar igual para eles? Eu não concordo com aquilo lá, não. Eu sou muito pastor presbiteriano que roda dentro dos segmentos aqui em Franca. Engraçado isso, eu chegar, os caras ficam até felizes quando eu entrei no culto da Assembleia de Deus. Eu fui recentemente no pai dele, foi legal, né? Alguns irmãos foram lá e viram. Só eu, pastor presbiteriano, conversar com o irmão. Quer dizer que eu concordo comigo? Mas são meus irmãos em Cristo. Eu devo um mínimo respeito para eles. No trabalho que eles estão fazendo. Inveja, normalmente são as motivações que guiam as divisões das igrejas. E é por isso que esses 50 milhões de evangélicos não estão fazendo mais pela sociedade brasileira. Estão vivendo no campo da superficialidade. Quando se adere ao mundo evangélico, não se adere a Cristo, se adere a uma igreja, uma denominação, e se defende aqui como um partido político. É para isso que nós somos chamados. Somos chamados para servir a Cristo. Terceiro, a pergunta que a gente tem que se fazer é: esses obreiros estão conosco? A resposta certa é: estão. E são discípulos fiéis de Jesus. Se servimos sob as ordens do mesmo comandante, então pertencemos ao mesmo exército. Se marchamos ao som da sua trombeta, estamos na mesma ordem militar. Há muitas pessoas que idolatram a denominação. Não faça isso. Não faça isso.
Por que eu pego? Eu sou reformado. Sempre falei isso para vocês. Eu defendo a teologia reformada. Minha cabeça, minha teologia é reformada. Sou calvinista, sou. Mas antes de ser tudo isso, eu sou cristão. Eu sou crente. Eu creio em Cristo. Estou sob ordem divina. E aí eu vou bater no meu reduto. Eu às vezes vejo uns caras que se dizem reformados que passam longe disso aqui. Os presbiterianos que não entendem por que são presbiterianos. E aí, como diria o meu professor Hermes Neymar, vá estudar para entender o que você está falando e tentar defender o que você está defendendo. Por que eu sou reformado? Porque eu entendo que nós temos uma visão, uma cosmovisão ampla. Por que eu sou calvinista? Porque eu creio na salvação pela graça. O que eu faço? Eu creio que o Senhor Jesus me salvou quando eu fui para Deus. Eu creio que é Deus que me sustenta para que eu persevere nesse mundo. Sou eu que faço as minhas obras e pelos meus muitos orar, pelos meus muitos ler a Bíblia, pelos meus muitos dizimar e frequentar os cultos, é que eu me mantenho em pé nesse mundo. Primeiro, porque o meu Deus me sustenta e ampara, e nada tira isso de mim. Mas isso me dá liberdade para poder desqualificar e desmerecer os meus irmãos. Eu julgo que a minha teologia seja um pouco mais adiante da dele e consigo chegar um pouco mais adiante. Isso não me dá o direito de fazer tal coisa. Pelo contrário, eu tenho que me posicionar como servo, como os grandes homens de Deus nessa história fizeram, e ajudar os outros a crescer e a prosseguir na caminhada deles. Esse é o comportamento correto. Eu me apoiar para que os outros cresçam. E quarto, se você está aqui hoje e não caminha com Jesus Cristo, eu quero te convidar a caminhar com Cristo hoje. Se você está aqui e sentir no seu coração profundamente tocado a andar com Cristo e entendeu que o Evangelho não é sectarismo, não é gueto, não é reduto, não é placa de igreja, mas é andar com Cristo, e você ainda não anda, você ainda não entregou sua vida para Cristo, não se batizou, meu querido. Eu não vou fazer apelo, vou falar para você vir aqui na frente, não é nada disso. Eu só estou dizendo para você, renda-se a Cristo. Se você quer servir a Cristo aqui nessa igreja, vamos andar juntos. Deixa eu te discipular e te conduzir a Cristo. Deixa eu andar com você. Mas não saia daqui sem esse compromisso nessa noite. Eu gostaria então de concluir, olhando para a introdução, depois de tudo isso que nós examinamos, e refutar então o famoso jornalista que diz que todos os pastores são intolerantes e incitam ódio nos seus membros. Não somos. Nós somos o povo da cruz e não da desordem. Nós somos o povo da vida e não da morte. Nós somos o povo que prega a paz, porque paz só sai em Cristo e paz com Deus. Não há outro meio de paz. Abominamos a guerra. Abominamos a guerra. Sejamos pacientes, irmãos, em tolerância. Sejamos profundos em entender a graça especial de Deus assim. A glória de Deus.